Os últimos vídeos sobre os Bonelords deixaram uma pergunta no ar que, sinceramente, não mais saiu da minha cabeça desde então. Afinal, qual é a criatura considerada abominável que foi criada pelos Braindeaths? Aquela que possui habilidades tão semelhantes às dos vampiros. Desde que descobri essa informação, não consegui sossegar. Cheguei até a levantar, ainda que de forma tímida, a hipótese de que pudesse se tratar de um Vampire Lord. Isso porque eu relacionei a história do livro à fundação do campo dos Bonelords em Hellgate. Logo lembrei de Zevlon Duskbringer, que costuma aparecer nos andares superiores daquele lugar. Mas, no fundo, eu sabia que não fazia muito sentido. Depois de todo o estudo que fiz sobre a origem dos vampiros, ficou claro que eles pertencem a uma história completamente diferente. Mas, se não é um Vampire Lord, o que exatamente os Braindeaths criaram? Curiosamente, uma hipótese surgiu de forma completamente acidental. Enquanto eu pesquisava uma ilha remota e quase esquecida, conhecida como Helheim, acabei tropeçando em uma hipótese que nunca havia passado pela minha cabeça. Eu decidi pesquisar sobre Helheim, pois havia prometido nos vídeos passados que o próximo seria indicado por vocês nos comentários. Foi então que o amigo Shamun recomendou essa ilha esquecida. Embora outras sugestões de tema tenham aparecido, nenhuma se destacou pelo número de likes. Então, decidi escolher a que melhor se encaixava na sequência, e Helheim parecia perfeita. Afinal, é uma ilha tomada por mortos-vivos, e entre eles, claro, os próprios Bonelords. E foi lá que tudo começou a fazer sentido. Hoje, posso afirmar com segurança que sei o nome de ao menos uma dessas criações dos Braindeaths, e também posso especular outras duas também. Mas antes de falar sobre elas, já sabe, deixa aquele likezinho para fortalecer o canal, se acomoda aí para assistir esse vídeo até o fim, e claro, se for comprar suas Tibia Coins, use o link do Moedas na descrição. Além de pagar mais barato e com segurança, você ainda ajuda o canal. Asteria. Um servidor alternativo totalmente customizado, diferente de tudo que você já viu. Explore uma lore própria fantástica, cheia de mistérios e enigmas a serem desvendados. Aproveite magias otimizadas, passe de batalha com missões dinâmicas e recompensas exclusivas, além de teleportes para hunts, bosses únicos com mecânicas exclusivas, calendário com eventos constantes que unem a comunidade e uma staff sempre presente auxiliando os jogadores e punindo botters e infratores. A ilha de Helheim fica isolada ao nordeste de Hrodmir. Nós somos apresentados a ela durante a Ice Island Quest, uma missão conduzida por Rjarn, o xamã guardião das terras congeladas do norte. Toda a quest gira em torno de um propósito maior: conquistar a confiança dos bárbaros de Svarground e impedir o despertar de um mal ancestral em Hrodmir. E isso, por si só, já deixa algo bem claro. Bonelords fazem parte desse mal. Eles não deveriam estar ali. Sua presença em Helheim não é natural, é uma violação. Por muito tempo, os espíritos estiveram preocupados e nos chamaram por ajuda. Parece que alguns de nossos mortos não chegaram aos felizes campos de caça da vida após a morte. Tudo o que conseguimos descobrir leva a um lugar onde nenhum de nosso povo tem permissão para ir. Assim como nunca permitiríamos que um estranho fosse a esse lugar. Mas você é diferente. Você não é um de nosso povo, mas provou ser digno de ser um de nós. Você é especial, o filho de dois mundos. Nós lhe daremos permissão para viajar para aquela ilha de Helheim. Nossas lendas dizem que esta é a entrada para o mundo das trevas. O mundo das trevas é o lugar onde as almas malignas e perdidas vagam em tormento eterno. Lá você encontrará com certeza a causa da inquietação dos espíritos. Encontre alguém em Svarground que possa lhe dar uma passagem para Helheim e busque a causa. Os bárbaros de Svarground carregam uma antiga crença sobre o destino que aguarda os guerreiros após a morte. Para eles, aqueles que viveram com bravura e enfrentaram de cabeça erguida os desafios da vida não desaparecem simplesmente. Eles partem para um reino sagrado chamado Everspring. Segundo suas tradições, Everspring é um paraíso de caça eterna e tranquilidade. Um lugar onde o frio não castiga, onde as feras são dignas adversárias e onde o espírito guerreiro pode provar, uma última vez, seu valor.
Lá, o tempo é dedicado à caça dos melhores animais e às celebrações em torno das fogueiras, entre risos, histórias e lembranças. É o destino reservado apenas aos fortes, aos que não se curvaram nem mesmo diante da morte. Os xamãs de Nibelor, sábios respeitados por dominarem a ligação entre o mundo dos vivos e o dos mortos, são os responsáveis por conduzir os ritos funerários. Eles preparam o corpo do guerreiro e o depositam em pequenas embarcações de madeira. Então, sob o silêncio das tempestades e o brilho pálido das auroras do norte, o barco é empurrado lentamente mar adentro. Um gesto de fé e despedida, rumo ao leste, onde se acredita estar a entrada de Everspring. No entanto, nem todas as embarcações cumprem o seu destino. O Oceano Nórdico é traiçoeiro. Duas correntes imprevisíveis. É possível que, em certas noites, os ventos mudem de direção, arrastando os barcos para longe do caminho sagrado. E é então que os mortos não encontram o descanso prometido. Alguns corpos são levados para um lugar que os xamãs acreditam ser a entrada para o mundo das trevas, uma ilha envolta em névoas e silêncio, conhecida apenas como Helheim. Lá, os cadáveres, que deveriam repousar em paz, são profanados. Tornam-se parte de um processo antinatural e grotesco, a reanimação dos mortos-vivos. Enquanto Everspring representa a recompensa dos justos, Helheim é o reflexo do destino distorcido, um ciclo de servidão e tormento, onde as almas não caçam, mas são caçadas. E aqui estamos, Helheim. Udel, o velho bêbado, nos traz até esta ilha por algumas moedas de ouro. Logo nos primeiros passos, já é possível perceber que há algo errado neste lugar. À nossa frente, ergue-se uma enorme muralha feita inteiramente de ossos, uma típica construção dos Bone Lords, cuja alvenaria macabra é inconfundível. Como é característico deles, não habitam a superfície, mas sim o subsolo. Há uma entrada ao sul da ilha que conduz para baixo, onde a verdadeira Helheim começa. Nos 3 primeiros andares subterrâneos, encontramos uma imensa concentração de mortos-vivos. Ghouls, Skeletons, Demon Skeletons, Crypt Shamblers, múmias e até Bone Beasts. É como se esses níveis servissem apenas como um prelúdio para algo maior e mais sombrio. A partir do 4º andar, os primeiros Bone Lords começam a aparecer, mas é no 5º nível que a maioria deles se encontra. O lugar lembra bastante os aposentos dos Bone Lords em Hellgate, com sua arquitetura peculiar e atmosfera opressiva. Tanto ali quanto em Hellgate, é possível imaginar como seria um mundo dominado novamente pelos Bone Lords. Mas há uma diferença essencial. Em Helheim, encontramos os Brain Deaths. Aqui, eles não foram expulsos nem exterminados. Pelo contrário, sua vontade parece ter prevalecido. Dá para supor que os Bone Lords e Elder Bone Lords que vivem nessas profundezas consentem com a sua presença e suas criações. Talvez até estejam passando por um processo que, com o tempo, possa transformá-los em Brain Deaths também. Em Hellgate, como vimos, ocorre o oposto. Lá, apenas um Brain Death existe. Sua presença parece ser apenas uma conveniência para os Bone Lords. Nada mais. Deixe-me colocar desta forma. Tornei-me um pária e não tenho mais liberdade para circular pela minha própria cidade. No entanto, apesar de suas limitações, minha espécie ainda me considera útil. Eu posso fazer coisas que eles não podem ou não querem fazer. Então, eu tenho valor para eles. Ganhei insights magníficos sobre coisas com as quais senhores de ossos inferiores só poderiam sonhar, ao preço de perder o contato com conceitos comuns entre meus semelhantes. Um preço insignificante a pagar pelas riquezas que adquiri. Isso me torna valioso, por enquanto. Eles vêm até mim em segredo para pedir minha orientação em seus planos mesquinhos. Eles precisam da minha genialidade para ajudar, e isso os torna menos propensos a se livrar de mim. Se os tolos incompetentes errarem e as coisas derem terrivelmente errado, eles terão um bode expiatório para culpar. Eu,
mas estou só esperando o momento certo. Um dia desses, eles virão atrás de mim, e eu terei ido embora. Mas então, se aqui em Helheim a vontade dos Braindeaths realmente prevalece, será que seria possível encontrarmos alguma criação deles? E olha só o que temos aqui. 3 criaturas mortas-vivas extremamente poderosas, um exemplar de cada tipo, exatamente. Foi então que decidi analisar com mais atenção a descrição de cada uma delas, para ver se havia algo que indicasse uma origem ligada aos Bone Lords. A primeira que observei foi o Lost Soul. A descrição relata que se trata do espírito de alguém que morreu em meio a dor extrema e agonia profunda, retornando como um fantasma poderoso, movido por sofrimento e vingança, incapaz de distinguir entre culpados e inocentes. Também é dito que alguns deles são criados e controlados por demônios, que provocam mortes cruéis justamente para gerar essas almas atormentadas. Com base nisso, não há nenhum indício claro que relacione os Bone Lords à criação dos Lost Souls, mas e no caso do Betrayed Wraith? A descrição dessa criatura parece seguir o mesmo princípio dos Lost Souls. Os Betrayed Wraiths são movidos por vingança, mas, curiosamente, sua origem não é explicada. Não há menção ao processo que os gera, o que me faz imaginar que talvez siga um caminho semelhante ao dos Lost Souls. Agora, quando cheguei à descrição do Undead Dragon, confesso que fiquei realmente surpreso. Essa eu vou colocar aqui para vocês, até a parte que nos interessa. Embora os poderosos dragões possam viver mais de 100 anos, suas vidas também chegam ao fim em algum momento. No entanto, assim como alguns humanos, há dragões que simplesmente não conseguem partir. Alguns adquirem segredos sombrios ao longo de suas longas existências. Outros firmam pactos obscuros com necromantes e demônios para se erguer novamente após a morte. Disse que os primeiros dragões mortos-vivos foram criados pelos maliciosos Bone Lords, conhecidos por se envolverem com as artes da não-vida e da necromancia. Criados como armas em uma guerra antiga, esses primeiros dragões mortos-vivos mostraram-se tão poderosos que seus mestres não conseguiram controlá-los. Eles romperam as barreiras ósseas subterrâneas dos Bone Lords e passaram a semear destruição por conta própria. Agora sim, o nome dos Bone Lords é citado diretamente na criação. Difícil ser mais conclusivo do que isso. O fato de o Undead Dragon ser uma criação deles também ajuda a explicar por que a criatura é considerada abominável. Não seria por conta da sua aparência estranha ou grotesca, mas sim por outro motivo: sua força descomunal. Uma criatura desse poder desafiaria a própria existência dos Bone Lords, que simplesmente não teriam como controlá-la. Apesar de não existirem indícios fortes, também acredito que as outras 2 criaturas que encontramos aqui também possam ser criações deles. Admito, é apenas uma hipótese pessoal. Olhando para a aparência do Betrayed Wraith, por exemplo, é possível imaginar que ele tenha surgido de um ritual como descrito para criar a criatura, no caso, unindo corpos. Sendo honesto, há também argumentos que pesam contra essa ideia. É dito que as criações conseguiram escapar misturando-se entre os mortos-vivos, e é difícil imaginar criaturas desse tamanho escondendo-se assim. Além disso, as habilidades delas não são exatamente iguais às dos vampiros, como descrito. Talvez exista alguma semelhança no Life Drain ou na paralisia, mas essas características são comuns da maioria dos mortos-vivos. E agora eu quero saber de você. Foi convincente? Você acredita que essas criaturas realmente sejam criações dos Bone Lords? Conta pra mim aí nos comentários. Quero muito ler a sua opinião. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu e falou!